Eu queria que você começasse hoje a nossa conversa contando a história, principalmente da tua infância. Quando você Tá, era pequeno, se você já tinha essa veia musical, mística, sim, ou você sim. foi descobrindo quem é que foi teu ser inspirador, a natureza, ou você conheceu alguém. Conte-nos tudo hoje, porque Tá. isso vai ficar gravado e depois a gente vai utilizar esse material para as pessoas que vão participar do nosso curso aqui contigo. Tá certo? Maravilha, maravilha. Então, primeiro que nada, eu tenho muita conexão com o meu altar. Eu sou praticante budista de uma tradição tibetana muito forte. Eu amo isso. Eu comecei muito jovem, quando eu tinha 24, 25 anos. Eu comecei. Eu fui, obviamente, sempre falo que fui resgatado por esses mestres, que eles são muito amorosos, eles são muito sorridentes. E isso foi que me atraiu. Eu não entendia uma palavra. Claro, eu não entendo tibetano nem butanês, mas eu não entendia do que eles falavam. Com o tradutor falando, eu não entendia. Porque são coisas muito complexas, né? É uma visão muito complexa, um estudo da mente muito inacreditável. Então, eu sou devoto deles. E as velas acesas, para mim, elas têm um poder enorme. E nelas, eu coloco a intenção de que essa luz, a luz, uma pequena luz que eu estou acendendo aqui na Terra, ele seja como uma espécie de um míssil, de uma nave espacial, de um helicóptero, de um avião, não sei como chamar. Pode ser até de um e-mail que você envia ao mundo espiritual e você oferece, né? Então, o incenso é a mesma coisa, né? É um incenso natural. E enquanto isso, então, eu vou começar. Eu não lembro de nada disso, mas a minha queridíssima mãe, que era uma mãe incrível, né? Eu só posso agradecer a Deus ter tido essa mãe, uma pessoa sensitiva, uma pessoa que já tinha sido música também. Ela tocava piano, ela pintava, era professora da escola e era um ser muito sofrido, mas era uma alma assim muito incrível, muito pura. E justamente pessoas que são dessa característica, elas sofrem muito, né? Aqueles que são muito bons, aqueles que são muito amorosos, este nosso plano, este nosso sistema, ele é muito rude com essas pessoas, porque nós temos uma, uma tendência, né? O nosso... Peraí, só um segundinho. Morgen nyt nusen sampe makessa dompola. Ja sen jogi godrine pe majune Jesu dra acordo kandro man pe korche de Jesu dadriti. Gente lo ci Jesu soguro pe masiri hon morgen nyt nusen sampe makessa dompola. Ja sen jogi godrine pe majune Jesu dra acordo kandro man pe korche de Jesu dadriti. Jesus. Ok, depois falta mais uma, mas eu vou fazer depois, não tem apuro, não tem pressa, né? Então, essa é uma prece muito poderosa que eu fiz, invocando um ser de muita luz, de muito poder, chamado Padmasambhava. E, então, esta mãe me contava, ela já é falecida já há muitos anos, que com a idade suficiente, porque eu não caminhava ainda, eu engatinhava, eu ia fugindo, ia em sentido para a cozinha, vai saber como descobri. Abria uma porta onde tinha um móvel embaixo da pia, eu pegava as panelas que estavam embaixo da pia e eu começava como doido, como louco, a bater nessas panelas. Então, eu sempre falo isso, né? Que a gente pode fantasiar, a gente pode colocar um capacete, pode usar uma espécie de armadura termonuclear, uma armadura de adamantium, de algum metal precioso, mas porém que a gente faça tudo isso, aquilo que está dentro do nosso ser, ele vai vir para fora. E isso é, para mim, a vida, a existência. Então, eu vim aqui para fazer isso, Giancarlo. Eu vim aqui para tocar, eu vim aqui para confrontar esse mundo. Eu tinha muita raiva desse mundo. Eu tinha uma enorme raiva, já desde que era criança. Então, o que eu fazia? Eu quebrava coisas, eu era combativo. Então, me expulsavam das escolas, eu batia nos alunos, nos caras que me incomodavam. Eu não era o carinha legal, o carinha comportadinho, né? Mas aí, a hora, já mais velho, começo a entender que eu comecei a fazer isso, utilizava a violência, utilizava a rebeldia, para quê? Para transmutar, para mudar uma situação,
terrivelmente violenta, desesperante, que eu vivia de criança, motivo o alcoolismo do meu pai. Eu sempre falo disso e não se preocupem, eu não tenho traumas com isso. Claro, sempre ficam coisas, né? Mas eu falo isso para desmitificar o meu próprio trabalho e para que as pessoas não imaginem que eu fui um cara que foi educado em escolas maravilhosas, ou que eu fui assim bem cuidado por uns avós indígenas. Não, não tinha avô, não tinha nenhum dos avós, apenas meu pai, minha mãe e a minha irmã. E era uma loucura. Eu vivia numa violência muito grande, né? Mas com 15 anos, por isso escolhi essa camiseta hoje, com 15 anos, eu bem traumatizado, eu bem complicadíssimo, minha vida era muito complicada, eu descobri o grupo Pink Floyd da Inglaterra. E meu amigo, aí a coisa ficou muito boa, porque eu descobri que a música deles, as guitarras, a voz de Roger Waters, a voz de David Gilmour, que eu amo esse músico David Gilmour, ele começou a me curar, me começou a trazer bênçãos, né? E então eu realmente vivia a música como uma vitamina, como se fosse uma faxina que chegava e diminuía os gritos de meu pai, as garrafas quebradas, os insultos, a violência, os pânicos, as situações muito limites que eu passava. A música chegava e aí eu fui ficando mais forte, bem mais forte, e aí fui ganhando confiança, comecei a me pacificar mais e eu comecei a descobrir que a minha verdadeira revolução não era colocar uma bomba no mundo, que era algo como que, estou falando metaforicamente, nunca pensei em colocar uma bomba, mas era como uma imagem, né? Eu queria, sabe, fazer uma coisa assim no mundo. E aí eu descobri que não, que violência só traz mais violência, né? Aí depois me tornei budista com 22 anos. E então eu descobri que o que eu queria era utilizar, né, estas bênçãos aqui, estes instrumentos muito poderosos. Isto é uma cabeça de uma águia, né? Olha os olhos da águia. Ela foi feita com como é que se chama? O galho de uma árvore inteira, aí depois foi furado aqui embaixo. É uma flauta muito incrível, né? Que eu trouxe do Novo México, feita por uma mulher. Então, esses instrumentos, eles iam chegar muitos anos depois, né? Mas eu descobri que a música era uma medicina, era a minha cura. E aí, a partir de aí, a minha vida foi se tornando cada vez melhor, né? Mas isso foi só com 22, né? Antes disso, eu estudei violão. E, o professor do violão, que era um professor de tango e de milongas, me colocou para a rua porque falou que eu era muito rebelde, que eu peitava ele, e a minha mãe, coitadinha, né? Não sei como pagava o professor, mas eu deixei de ter meu professor, e só depois de 20 anos eu fui a um conservatório, não me adaptei, eu vi que não era isso o que eu queria, e aí, de novo, utilizei a minha loucura, a minha originalidade para... Cara, eu quero aprender a tocar flautas indígenas. Então, ninguém, 40 anos atrás, ensinava a tocar flautas indígenas. E aí eu fui procurando, e apareceu um jovem, que era da música clássica, Eric Giles, acho que ele era filho, ou ele era inglês, ou filho de um inglês, e este cara se tornou no meu primeiro professor de flauta, e a gente primeiro meditava, e aí eu comecei, então, a entrar nesse caminho, que é meditação, zazen, que é essa prática japonesa de sentar em silêncio e ficar 40 minutos quieto, absolutamente quieto, como uma árvore, como uma pedra. É muito difícil para pessoas extremamente pensantes e falantes como nós somos, ficar 40 minutos, né? Aí você levanta, golpeia um pouco as pernas, golpeia aqui os rins e de novo você senta mais 40 minutos. Ou seja, são 120, são 2 horas cada período, né? E aí comecei a treinar a arte de assoprar as flautas, seguindo uma linhagem de ensinamentos dos monges budistas do Japão, que eles tocavam numa flauta japonesa de forma meditativa. E aí pronto, aí
Aí eu ganhei o Oscar, entendeu? Aí eu falei, peraí, é isso que eu preciso. Se eu consigo aprender a meditar enquanto eu assopro, eu vou estar bem, eu vou atingir um estado de paz e a minha música vai trazer coisas boas. Então, é isso. Basicamente, meu começo foi esse. Então, claro, tem mestres, tem mentores, tem muita gente incrível que é parte. E por isso, agora, estou escrevendo um livro que se chama Eu Vim Até Aqui, a esta terra, para amar. E agora estou decidido, agora estou com tudo, muito melhor que quando eu tinha 40 anos, juro por Deus, né? Porque agora então vou escrever, eu vou abrir o jogo, eu vou falar muitas coisas que o pessoal espiritual, o dito de espiritual, nunca fala, nunca se toca em certos assuntos, e eu acho isso absurdo, porque uma pessoa que é espiritual não pode olhar só para um lado, né? O lado bonito. Tem que olhar para a sombra também, tem que olhar para a dor também, tem que olhar para a fome, tem que olhar para a violência. Então, como essa foi a minha universidade, a violência e a fome e os problemas enormes familiares, eu não tenho mais como me desvincular disso. Ou seja, hoje meu trabalho é levar coisas boas, em especial quem passa por situações difíceis, né? E situações de violência familiar ou doenças. Basicamente é isso, meu amigo querido.